da nossa aula de português. E na aula de português de hoje, nós vamos ler o texto da página 14 e 15 e vamos responder juntos atividades da página 16. Então, vamos lá? As crianças da água. Criança daqui, criança de lá, criança da água. Conte-me sobre a água que vê, a água que bebe, a água que banha você. Para mim, a água é o inverno. Rio e mar aprisionados embaixo do gelo. As cores do céu e da terra que se misturam em turbilhões. A neve que se torna branco, os meus cílios. A solidão e o silêncio da longa noite polar. Para mim, a água é um cristal de neve. Para mim, a água é o oceano. As ondas escuras que morrem na areia, o ar úmido onde flutuam as gaivotas, o barco de meu pai que desaparece no horizonte e volta ao porto com os porões carregados de peixes. Para mim, a água é a estrela do mar. Para mim, a água é a primavera. O aguaceiro que lava os telhados escuros da minha cidade, o asfalto das ruas que brilha como um espelho de luzes, os guarda-chuvas coloridos como flores das calçadas, o cantar alegre de uma fonte. Para mim, a água é uma flor que se abre. Para mim, a água é a floresta imensa, a chuva que cai todos os dias, as águas, as árvores centenárias que criam raízes nas águas. Minha canoa que desliza no meio da folhagem. A sinfonia dos pássaros do amaranhado dos galhos. Para mim, a água é o rio que respira. Para mim, a água é o arrozal, o quadrado reluzente dos campos inundados. Pequenas ilhas verdes cheias de mudas. Minha mãe e meu pai cuidando das plantas. Crianças e patos chapinhando no lodo. Para mim, a água é uma tigela de arroz. Para mim, a água é a paciência. A marcha silenciosa sobre a areia fina. Os cantis cheios de água, mais preciosos do que ouro. Os acampamentos em família debaixo de milhões de estrelas. O oásis ao longe, como uma terra prometida. Para mim, a água é um chá de menta. Para mim, a água é um milagre. Minha aldeia abandonada, queimada pelo sol. A caminhada interminável sobre o chão abrasador. A sombra da tenda onde finalmente podemos dormir. O caminhão-pipa que nos mantém vivos. Para mim, a água é como a mão estendida. Para mim, a água é o canto da minha mãe, o oceano de seu ventre onde me transformo, o cordão que me alimenta, sem o qual não posso crescer. Sou criança da água nessa bolha morna. Criança da água, vou permanecer. Para mim, para todos, a água é uma questão de vida. Que lindo esse poema, né? Ele retrata que a água está presente em todos os momentos, porque nossa vida, nós precisamos da água desde o ventre da nossa mãe, não é verdade? A água é riquíssima, é importantíssima para a nossa vida. Então vamos lá? Página 16, exercício 29. Qual é a principal finalidade do texto As Crianças d'Água? Informar sobre a importância da preservação da água? Expressar as ideias de diferentes crianças sobre a água? Divertir os leitores com a apresentação de fatos sobre a água? Ou rimar os versos para dar ritmo ao texto? Muito bem, então a principal finalidade é o quê? É as ideias, as diferentes ideias das crianças sobre a água, né? Ali eles relataram
sobre o milagre da água na aldeia lá, né, quando queima o sol e chega, então o caminhão nos mantém vivos, né, o caminhão-pipa, ou seja, o caminhão cheio de água do ventre da nossa mãe, né, e vários outros pedaços aí do poema retrata as ideias diferentes das crianças em relação à água. Vamos lá, 30. De onde são as crianças da água? Compare as imagens presentes no texto com as seguintes pistas que as crianças deram. Vamos lá. A. A solidão e o silêncio da longa noite polar. E aí? Qual é a imagem que está se referindo a isso? Hã? Isso, a menina que mora lá na região polar, né? Onde só tem gelo. Então, vamos colocar aí. Menina que mora na região polar, onde há gelo. B. O barco de meu pai que desaparece no horizonte. E aí, qual é a imagem? Sim, da criança que vive lá no litoral, né? Em região de Porto, onde tem o quê? Muitos pescadores. Então, vamos colocar aqui. Criança em região de Porto, onde há muitos pescadores. Letra C. O asfalto das ruas que brilha como um espelho de luzes. Aí já é a criança que mora na cidade, né? Criança que mora na cidade, com prédios e ruas asfaltadas. A realidade dela é outra. Letra D. Minha canoa que desliza no meio da folhagem, hein? Já é a criança indígena, né? Que vive aonde? Na florestas, né? Então, vamos colocar aí. Criança indígena que vive na floresta. Letra E. Para mim, a água é o arrozal. E aí? Isso, onde se cultiva o arroz. Então, é o menino que mora onde se cultiva o arroz, né? Que são em áreas inundadas, onde tem muita água, onde se planta o arroz. F. A marcha silenciosa sobre a areia fina. E aí? Aí já está relatando que mora onde? Areia fina, a marcha silenciosa. E isso
criança que vive no deserto, né? Bom, olhando assim a imagem, parece que ela é uma criança árabe, né? Então vamos colocar aí. Criança que mora no deserto. E o último, G, a sombra da tenda onde finalmente podemos dormir. Aí a gente já vê que é uma região, é uma menina que mora numa região que é deserta, né? Ou seja, ali tem o quê? A seca, né? Que são as cidades, os países, né, que sofrem com a seca. Então, vamos colocar aí. E 31. Observe bem a organização do texto e marque V para verdadeiro e F para falso, avaliando as frases a seguir. Então, vamos lá. Letra A, vamos ver se é verdadeiro ou se é falso. O poema apresenta o que as crianças de diferentes lugares pensam sobre a água. Verdadeiro. B, as estrofes do poema trazem informações científicas sobre o líquido mais precioso do mundo? Não, né? Falso. Fala sobre as informações que as crianças estão passando para a gente de vários lugares diferentes. C. As informações sobre a água partem do contexto de vida das crianças, ou seja, como eles vivem? Sim. Então, verdadeiro. D. Todas as crianças expressam do seu jeito que a água é importante? Sim, em todas as maneiras como as crianças falam sobre ela, elas relatam quanto a importância da água. Cada estrofe e seu verso complementar constitui a opinião de uma criança diferente? Sim, cada um de um jeito e de um lugar diferente. E F, os versos apresentam notícias do cotidiano sobre a chuva, as tempestades e outros fenômenos naturais? Não, né? Então, a F é falsa. Muito bem, agora é com você, certo? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, meu amor! Hoje vamos relembrar o sentido literal e figurado e o que são os adjetivos. Vamos lá? O sentido literal é o significado original da palavra, o sentido real, assim como está no dicionário. Quando utilizamos o sentido literal, estamos transmitindo uma mensagem clara e objetiva. Vamos ver alguns exemplos. Construir um muro de pedra. A mensagem, essa frase, ela está escrita de maneira direta, ou seja, clara e precisa. Ela está no sentido literal. Outro exemplo, minha avó faz um pão delicioso. Está claro que a minha avó faz. Tem o sentido literal também. E você lembra o que é sentido figurado? No sentido figurado, a palavra vai adquirir sentido de acordo com o contexto, com a situação. Tem um sentido simbólico e não real. Por exemplo, estou com o coração na mão. Ou seja, estou preocupadíssima ou nervosa demais. Outro exemplo, aquela aluna é fera na matemática. Isso quer dizer que a aluna sabe muito sobre a disciplina de matemática. Então, no sentido figurado, é necessário analisar a situação. É necessário
um conhecimento além do texto, porque as palavras elas ganham um novo significado. Já no sentido literal, as palavras têm o sentido próprio. Quando você lê, você já sabe, você já consegue entender. Agora vamos relembrar o que são os adjetivos. Os adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo. Os adjetivos podem indicar qualidade, jeito de ser, um estado ou uma condição. Vamos ver alguns exemplos. Homem bom. Homem é o meu substantivo e bom, que está em destaque, é o adjetivo. Bom está caracterizando o substantivo, que é homem. Está indicando uma qualidade do homem, ou seja, que o homem é bom. Vamos lá, próximo. Menino teimoso. Menino é o substantivo e o teimoso é o adjetivo, que está indicando o jeito de ser do menino. Família rica. Família é o substantivo e rica é o adjetivo. Está caracterizando o meu substantivo, está indicando uma condição, ou seja, que essa família é rica. Mulher feliz. Mulher é o substantivo e feliz é o meu adjetivo. Está indicando o estado da mulher. Está caracterizando esse substantivo. Ela está feliz. Então, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres e adjetivo é toda a palavra que caracteriza o substantivo. Agora, vamos ver alguns exemplos em frases. A minha bicicleta está quebrada. Qual é o substantivo dessa frase? Bicicleta. E qual é o adjetivo? O que está caracterizando esse substantivo? Quebrada. A minha bicicleta está quebrada. Próximo. O livro é vermelho. Qual é o substantivo aí? Livro. E qual é o adjetivo? Vermelho. O livro é vermelho. Outro exemplo. A turma inteligente do 4º ano fez todas as atividades. Então, qual é o substantivo dessa frase? Turma. E qual é o adjetivo? Ou seja, que está caracterizando a turma? Inteligente. Muito bem. Agora, sim, você vai realizar as atividades da página 17, 18 e 19. Certo? Eu sei que você vai tirar de letra. Grande beijo!